Você já parou para pensar em como o Rinnegan do Madara foi parar nos olhos do Nagato? Mesmo depois do Madara ter morrido, teoricamente era para o Obito herdar esse poder de Madara. Mas por que o Nagato? Porque quando a gente assiste Naruto pela primeira vez, tudo parece muito claro. O Nagato é aquele cara especial, escolhido com poder lendário, alguém que nasceu diferente do resto do mundo. Mas se eu te disser que talvez ele nunca tenha sido especial de verdade, e é exatamente isso que quase ninguém para analisar. Então já fica até o final, porque quando você entender o que realmente pode ter acontecido com os olhos do Nagato, você nunca mais vai enxergar essa parte da história da mesma forma. E se você não quer perder para o ódio igual o Nagato, deixa o seu like e se inscreva, porque aqui nesse canal eu te ajudo a vencer o ódio te explicando as histórias de Naruto e mostrando como cada personagem conseguiu vencer o seu ódio. Então não perde tempo e deixa o seu like e se inscreva para não se arrepender mais tarde. Agora vamos lá. Você lembra quando descobrimos que o Rinnegan do Nagato na verdade era do Madara? Na primeira vez que isso aparece já é um choque, porque quebra completamente a ideia de que ele era um escolhido natural. Mas a maioria das pessoas para por ali. Tipo, beleza, os olhos eram do Madara, a vida que segue. Só que não é tão simples assim, porque quando você começa a pensar no processo, na logística, em como isso aconteceu, a coisa começa a ficar muito estranha. E eu quero que você pense comigo sem pular etapas. O Madara despertou o Rinnegan já velho, praticamente no fim da vida. Ele não tinha um corpo capaz de executar o plano. E o plano não era qualquer coisa, era o Tsukuyomi infinito. Basicamente colocar o mundo inteiro em um Genjutsu eterno. Para isso ele precisava que alguém carregasse o Rinnegan por ele, alguém com resistência absurda, alguém que não quebrasse com o poder. E aí entra o ponto-chave, o clã Uzumaki. E é por isso que o Nagato foi escolhido. Não por destino, mas por compatibilidade. Só que aí vem a primeira pergunta que quase ninguém faz. Como esse transplante aconteceu? Porque não é só pegar um olho e colocar em outra pessoa, ainda mais em uma criança. E é aqui que começam os problemas. Primeiro, o Nagato não percebeu nada. E isso, por si só, já é estranho. Porque beleza, ele era criança, mas mesmo assim, estamos falando de alguém arrancando seus olhos. Isso não é algo que você simplesmente ignora. Mas pode ter sido um Genjutsu. Essa é a explicação mais comum. Só que tem um detalhe que quebra isso completamente. A dor quebra o Genjutsu. E não é pouca dor, é dor extrema. Então não importa o quão forte fosse o Genjutsu, no momento em que o processo começasse, ele acordaria. Ou seja, isso praticamente elimina essa possibilidade. Então a gente parte para outra hipótese. E se ele tivesse inconsciente? E aí sim começa a fazer sentido, porque dentro do universo de Naruto, a medicina é avançada o suficiente para permitir isso. A gente já viu ninjas médicos fazendo cirurgias complexas, mexendo com o sistema nervoso, salvando pessoas em estado crítico. Então não é absurdo pensar que existia algum tipo de anestesia, seja química ou até mesmo um jutsu específico para isso. E se for esse o caso, o cenário começa a se formar. O Nagato pode ter sido sequestrado ainda criança enquanto dormia, ou em algum momento vulnerável levado inconscientemente até o Madara. E aí sim o transplante foi feito. Mas isso leva a outro problema. O Madara não podia sair do lugar. Nessa fase da vida, ele estava conectado ao guia do Amazo, que basicamente mantinha ele vivo. Se ele se desconectasse, ele morreria em questão de segundos. Então ele não foi até o Nagato foi levado até ele. E isso muda completamente o tom da história, porque deixa de ser algo místico e passa a ser quase como um sequestro cirúrgico. Agora pensa na cena, uma criança inconsciente sendo levada até uma caverna escondida, onde um dos ninjas mais perigosos da história está esperando. É pesado, e ainda não acabou, porque tem outro detalhe que complica ainda mais a situação. Quem fez a cirurgia? Porque o Madara não era um ninja médico, ele era um monstro em combate, um gênio estratégico, mas não um cirurgião. E muita gente fala, foi o Zetsu. Mas sinceramente, isso não faz muito sentido. O Zetsu branco não tem inteligência suficiente para algo tão delicado. E o Zetsu negro ainda nem existia nesse momento. Então a gente volta pro Madara, e aí surge um problema ainda maior. Como ele enxergava durante o procedimento? Porque pensa comigo, se ele estava transplantando os próprios olhos, em algum momento ele ficaria sem visão. E você não faz uma cirurgia ocular sem enxergar. Simples assim. Então a explicação mais plausível é que existiu uma etapa intermediária. Muito provavelmente o Madara utilizou um Sharingan temporário, algo que ele conseguiu em campo de batalha, talvez de um Uchiha morto durante a guerra. Isso daí
daria a ele visão suficiente para realizar o procedimento. E depois ele faria a troca final. Mas mesmo isso não resolve tudo, porque ainda tem a questão da recuperação. Como Nagato simplesmente voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido, sem sequelas e sem tempo de adaptação. Nada. E aqui entra outro ponto interessante, o fator Uzumaki. O clã Uzumaki é conhecido pela sua vitalidade absurda, pela capacidade de regeneração e pela resistência fora do comum. Então é possível que o corpo do Nagato tenha se adaptado aos olhos muito mais rápido que uma pessoa normal. Não seria instantâneo, mas seria muito mais rápido do que o esperado. E isso já ajuda a explicar bastante coisa, mas ainda falta uma peça. Talvez a mais estranha de todas, porque ninguém percebeu os olhos dele. Porque o Rinnegan não é discreto, não tem como passar despercebido, então existem duas possibilidades aqui. A primeira é que ele sempre teve o Rinnegan ativo e escondia isso, o que é meio forçado, convenhamos. Agora a segunda é muito mais interessante e faz muito mais sentido. Os olhos foram implantados, mas não estavam ativos, ou seja, eram olhos normais, sem o padrão do Rinnegan visível. E isso resolve vários problemas de uma vez. Ninguém perceberia nada de diferente. O próprio Nagato não acharia estranho. E o despertar que vemos depois, na verdade não seria um despertar, seria uma ativação. Isso também bate com o que a gente vê em outros momentos da obra, onde personagens conseguem alternar o estado dos olhos. Então, juntando tudo isso, a teoria mais completa fica assim. O Nagato foi sequestrado ainda criança, provavelmente enquanto estava inconsciente. Foi levado até o esconderijo do Madara. Lá ele teve os seus olhos removidos e substituídos pelos olhos do Madara, ainda em um estado inativo. Depois disso foi devolvido sem memória do que aconteceu, e anos depois, em um momento de trauma extremo, esses olhos foram ativados. E foi ali que o mundo viu o Rinnegan pela primeira vez, através dele. Mas no fim das contas, nunca foi dele, e isso muda tudo, porque transforma o Nagato de escolhido em vítima. Uma peça de xadrez usada desde a infância, em um plano que ele nem sabia que fazia parte. E isso pra mim é o que torna essa história tão absurda. Não é sobre poder, é sobre manipulação, sobre controle, sobre alguém que viveu acreditando que era especial, quando na verdade estava sendo usado desde o começo. E agora eu quero saber de você, depois de tudo isso, você acha que foi genial ou perturbador? Comenta aí. E se você curtiu esse tipo de análise mais profunda, já deixa o like e se inscreve, porque tem muita coisa nesse universo que a maioria das pessoas nunca parou para questionar. E dá uma olhada nesse vídeo que tá aparecendo agora, porque aí você vai descobrir por que o Naruto do time skip era extremamente fraco. E eu te garanto, rapaziada, quando você começa a olhar por esse lado, o Naruto fica muito mais sombrio do que parece. E é isso, minha rapaziada. O Nick aqui, falou!